Existem lugares que não são só destino, são pausa, conforto e inspiração. Tours Free Sítio, o seu lugar para renovar, apresenta Por Trás da Placa, o podcast que revela as histórias de quem transforma ideias em grandes negócios. Olá pessoal, estamos aqui com mais um episódio do Por Trás da Placa, o podcast que tem como objetivo falar sobre empreendedorismo raiz, falar sobre desafios, as dificuldades que todo empreendedor tem em tocar o seu negócio, né? Quem olha de fora, né, sempre diz que a grama do vizinho é mais verde, né? E hoje nós temos aqui um convidado mais do que especial, um cara que entende tudo de finanças. Então, se você está precisando aí fazer investimento, esse é o cara, esse podcast é para você, esse episódio é para você. Se você está com dificuldade, né, na sua gestão financeira, esse episódio é para você. Então, fica até o final, que muitas dicas na área financeira, tanto pessoal quanto empresarial, né, vão ser dadas aqui nesse podcast hoje. E o nosso convidado hoje é o Hugo Dutra, né, um amigo aí que a gente fez agora, né, recentemente, né, fizemos amizade, tivemos o prazer de conhecer. Final do ano, né? Final do ano, né? Na virada do ano aí, a gente, né, teve a oportunidade de estar se conhecendo. É um prazer, Hugo, né, estar te recebendo aqui. O Hugo é consultor financeiro, um homem que tem aí algumas pós-graduações na área de pessoas, finanças e gestão. Algumas, né? Tem bastante conhecimento aí para poder estar compartilhando. Bacana, bacana. Então, assim, pessoal, já sabe que tem muito conhecimento aí para estar sendo colocado hoje aí. E já é uma figura conhecida aqui, né? Tem também um canal de podcast, que é o DutraCast, que fala sobre finanças, né? Isso aí, finanças, empreendedorismo, carreira. Empreendedorismo, carreira, bacana. Hugo, obrigado, né, por estar aqui, ter aceitado o nosso convite, é um prazer imenso estar te recebendo. Então, embora, caso alguém ainda não lhe conheça, né, se apresente e para a gente começar a falar um pouquinho da sua trajetória empreendedora. Anderson, muito obrigado aí pelo convite. Eu fico um pouco, apesar de estar acostumado com as câmeras, né, sempre fico um pouquinho aflito, um pouquinho apreensivo, porque eu assisti a maior parte dos seus episódios até agora e o nível tá bem alto, né? Obrigado, obrigado. Então, não sei, acho que você me trouxe agora para dar uma quebrada, de repente. É só elevando, a gente vai só aumentando o nível. Só passou fera por aqui, né? Então, estou muito, muito feliz. Esse projeto é muito legal. E claro que para falar de empreendedorismo, né? Que está relacionado a negócios, está relacionado a finanças. Não tem como a gente falar de uma coisa sem falar de finanças, né? Então, estou sempre feliz de participar e você que me aguente agora, porque, cara, começar a falar de finanças, cara, é difícil, ter que mandar eu calar a boca. É uma coisa que você gosta, né? Gosto. Mas finanças, assim, a gente percebe, principalmente em empresas de pequeno porte, né? Às vezes até pequeno e médio porte, finanças é um problema muito grande, né? Porque as pessoas misturam finanças pessoais com finança empresarial, ou não tem controle, ou um belo dia resolve fazer planilha, mas se torna um preenchedor de planilha e não analisa a planilha, não olha aquilo nunca, né? Ou começa a fazer, nós tivemos já aqui entrevistados que falou que começou a desenvolver o trabalho, né, de controle financeiro, a criar com uma certa disciplina, né, criar os controles financeiros, mas chegou um momento que não estava mais conseguindo olhar os controles financeiros. Então acabou terceirizando, né, um pouco essa parte, contratando uma pessoa para cuidar dessa parte financeira, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho da importância, né, desse controle financeiro, não só na parte empresarial, mas também na parte pessoal, né? Eu acho que foi até você que falou uma vez aqui que o CPF tem que estar organizado para depois, né? Exatamente. O CNPJ, para organizar o CNPJ. Então, se o CPF, né, não está organizado, dificilmente o CNPJ vai estar organizado. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa relação aí. Faz perfeito, porque nas consultorias empresariais que eu fiz, eu falo até hoje, eu só tive uma cliente que tinha essa separação. Isso aqui é meu CPF, Hugo, isso aqui é o que eu tenho hoje no meu CPF, isso aqui é o que eu tenho hoje na empresa. Falei, cara, minha primeira cliente, cheguei a ficar feliz, né? Porque de resto é aquela coisa, né? Pega o cartão de crédito pessoal para botar gasolina no carro da empresa, pega o da empresa para jantar fazer fora com a esposa, final de semana. Então, assim, fica aquela coisa bagunçada. Eu já tive clientes de falar comigo assim, poxa, minha empresa está dando prejuízo. Eu falei, pô, mas estranho, porque eu tô sempre vendo movimento, sempre vendo a loja cheia, né? Fluxo de pessoas e tal. Quanto que você fatura no mês? Acho que mais ou menos uns tanto. Tá, e para Labora seu é quanto? Ih, pá, não sei não, vou pegando minhas contas aqui, vou pagando aqui no caixa da empresa. Falei, pô, aí fica difícil, né, meu amigo? Aí você tem que... não tem faturamento que dê jeito, lembrei, né? Até do Tropa de Elite, você tem que me ajudar a te ajudar, né? Aquela fala, eu acho muito legal, né, nessas situações. É o que você falou. Se o cara em casa tem o CPF bagunçado, né, as finanças bagunçadas lá no pessoal dele, ele vai levar isso para a empresa. Eu só queria deixar claro aqui, que a pessoa ter uma vida financeira organizada, não quer dizer que a pessoa não vai passar sufoco, não vai dizer que a pessoa eventualmente não possa ter, de repente, um nome sujo, pode acontecer. Enfim, muitas coisas podem acontecer, muitos imprevistos podem acontecer, né? Empresas quebram,
a estatística... Mesmo organizadas podem quebrar, né? Porque tem 1000 fatores que podem influenciar, externos, internos, enfim. Mas o que é ter uma vida financeira organizada? É você ter controle e noção daquilo que você está fazendo. Né? Então, os números. Eu acho que o número para o empreendedor ele tem que estar na ponta da língua. Ou então, pelo menos, não fácil acesso. Né? Então, não sei quanto que eu faturei. Mas se eu olhar aqui, né, se eu abrir minha planilha aqui, eu tenho quanto eu faturei, quanto eu tirei de prolabore, meu gasto com colaborador, meu gasto com mercadoria. Né? Quem trabalha no setor alimentício, por exemplo, esse mês eu tive tanto de perda porque eu tenho tantos produtos aqui que venceram ou vieram avariados. Então, assim, é esse controle. Esse controle de dados. Então, esse mês eu fiquei no aperto. Mas por que eu fiquei no aperto? Sabe uma coisa que eu já vi muito também, especialmente no setor alimentício, onde que é a minha especialidade, que eu trabalho há muitos anos nesse setor, a pessoa fala assim, caramba, eu fechei no vermelho. Só que ela vendeu mais, né? Ela vendeu mais do que no último mês, só que esse mês ela ficou no vermelho. Por quê? Aí eu falo assim, deixa eu ver o seu fluxo de compras aí. Abre o relatório aí. Quero saber quanto que você comprou e quanto que você vendeu. Aí a pessoa aumentou o estoque dela em 20 mil. Ela vendeu 5 mil a mais, fala, poxa, esse mês eu vendi 5 mil a mais, 10 mil a mais e fechei no vermelho. Como é que pode? Esse mês passado eu consegui tirar. Mas, poxa, você aumentou o seu estoque em 20 mil esse mês. Né? Então, assim, o dinheiro ele veio, só que ele está aí, a mercadoria. Ele reinvestiu. Exatamente. Então, esse controle é importante a gente ter. Né? Então, assim, estou dando um exemplo aqui, mas são vários fatores, né, que podem E é bacana, Hugo, você colocar esse exemplo, porque se a pessoa não tiver esse controle e não tiver essa noção, ele pode, de repente, desistir de um negócio bom, lucrativo, por falta de controle. Sim. Porque se ele continuar, aí no mês seguinte ele faz uma obra, aí no dia seguinte, mês seguinte, será, ele compra um carro. Aí no mês seguinte, então, ele vai investindo, e ele não tem esse controle, né, separado, que de fato o dinheiro está vindo, mas ele está sendo reinvestido, ele pode achar que está fechando no vermelho todo mês e, de repente, fechar um negócio lucrativo, né? Sim. Tem uma coisa que eu acho muito importante falar, que é uma coisa que até... posso falar que é um defeito meu, que eu tenho trabalhado, né? Porque assim, é muito legal quem olha a gente de fora, eu falo, o cara é consultor financeiro, o cara investe fora. Todo mundo acha que a gente é milionário, né? Mas não, de manhã eu vendo bala e à tarde eu tô aqui no podcast e tem dia que eu tô fazendo consultoria, a nossa vida é assim. Falta de foco. Porque acontece, às vezes você acha que você consegue abraçar tudo ao mesmo tempo. O cara assiste uma palestra lá do Pablo Marçal, 50 empresas, né? Fala, pô, se ele consegue ter 50, eu consigo ter 2, ter 3, né? Mas nem sempre, nem sempre. Então, às vezes você não encontra o pessoal, às vezes você mesmo não dá conta, porque exige muito de você, exige muito do seu presencial. Então, a questão do foco é algo muito importante, é algo que eu tenho essa dificuldade, né? De trabalhar mês a mês. Outra questão é a questão do controle financeiro que a gente estava falando, de você ter tudo em planilha, ter todo esse conhecimento. Agora eu vou dar um susto em você aí. Opa, no meu pessoal, no meu pessoal, Anderson, eu não uso planilha desde 2022. Nossa. Então eu não uso planilha, porque assim, chega um momento que ele está tão no automático, igual, por exemplo, meu cartão de crédito, acho que o banco deve achar que eu sou milionário, porque eu falo, pô, como é que ele me dá um crédito desse se eu não ganho, não corresponde à renda que eu tenho? Esse crédito é muito alto para a renda que eu tenho, né? Alguma coisa algo de errado não está certo. Se eu fosse usar o limite do cartão de crédito, eu não teria dinheiro para pagar. Entendeu? Então, assim, Hugo, como que você controla sem botar numa planilha? Cara, entra no automático. Qualquer despesa extra que eu faço, fala, isso daqui, esse mês eu levei o carro na oficina. Então, eu falo, pô, esse mês eu levei o carro na oficina. Então, esse mês, eu sei que eu estourei ali fora do meu orçamento X. Aí, mês que vem, eu tive imprevisto? Não. Então, eu sei que eu posso gastar até X. Então, assim, já está na minha cabeça. Você já segura, né? Você já sabe que é uma coisa fora da curva. Você, opa, aqui eu tenho que dar uma segurada. Exatamente. Não tem quando a gente vai no nutricionista, que todo mundo tem medo de ir, inclusive, que, o nutricionista vai chegar lá e ele vai cortar tudo de mim. O pessoal fala muito isso de mim também, né? Você vai mandar... Eu já sei o que você vai falar. Você vai falar para eu cortar a cerveja, para eu cortar... Né, cortar o cafezinho. A gente vê muito isso na internet, umas trends aí, né? Se você não tomar o café na padaria todo dia, você, né? Tem. Sempre tem fórmulas mágicas, né? Igual que tem essas dietas doidas para emagrecer, para tal, né? No segmento das finanças tem muita coisa nesse sentido também. Nem tudo faz sentido, né? Algumas coisas fazem, outras não. Mas, da mesma forma que eu não vou sair cortando tudo, né? Vou fazer você ter ciência daquilo que você está fazendo. E quando eu passo uma planilha para a pessoa preencher, porque eu passo isso em toda a consultoria financeira, no curso de finanças, eu sempre disponibilizo essa planilha de controle de gastos, planilha de cartão de crédito, é para você acostumar e pegar o hábito de você controlar suas finanças. Não quer dizer que você vai fazer aquilo para sempre. Eu falo com o cliente assim, bacana. Eu quero que você controla cafezinho que você compra, eu quero que você jogue na planilha. Se você parar para tomar um picolé, eu quero que você jogue na planilha. Pô, R$2 eu tenho que jogar na planilha. R$1, vai jogar. Porque se você fizesse tudo certo, não tinha chegado ao ponto de precisar me procurar para ajeitar sua vida financeira. Então você vai fazer. Depois que você reeduca a sua vida, você não precisa. Que, pelo amor de Deus, eu sei que é um saco fazer isso. Comprei uma água, R$2, planilha. Comprei uma água, R$2. Eu sei que é chato.
Mas é um processo que você faz para você reeducar a sua vida financeira. É o que eu falo. Eu não faço mais desde 2022. Eu parei, eu lembro direitinho, estava em dezembro de 2022 preenchendo. Eu falei, cara, eu sei como o meu gasto mensal é sempre o mesmo. Eu não sou o cara que tem o hábito de ir elevando o padrão de vida. Ah, entrou uma renda extra esse mês, então eu vou trocar de carro. Eu não faço isso. Então eu mantenho o meu padrão de vida. Então por que eu vou ficar fazendo esse controle maluco todo mês? Mas é interessante, Hugo, você está falando, tô lembrando que lá atrás eu já fiz isso. Planilha pessoal, inclusive quando eu trabalhava numa fábrica, né? Então assim, era aquela coisa mais regrada, né? Sim. Você não tinha esses altos e baixos de negócios, né? Que é normal. Mas é interessante, eu acho que é interessante isso que você está falando da planilha, porque você precisa ter essa noção que a pessoa que nunca controlou não tem. Então ela não tem noção do quanto aquele cafezinho, aquela água, aqueles picolé, aquilo representa. Então às vezes ele acha que aquilo não é nada, mas quando ele começa a controlar, ele fala, opa, eu não estou ficando sem dinheiro, eu estou ficando diabético, né? Que ainda tem outro problema, né? Porque o cara fala assim, pô, peraí, eu achei que eu gastava, sei lá, R$30 de cerveja por mês, eu estou gastando 500, né? Quando ele bota na planilha, ele tem essa noção e às vezes ele não só passa a ter um controle maior financeiro, mas como também de gastos que fazem mal para ele, né? Enfim, às vezes fazem mal para a família, porque ele está desperdiçando tempo e dinheiro em coisas que de repente ele poderia estar investindo em outras, né? Eu acho que é uma questão mais do que só dinheiro, né? Você falou tudo. Eu posso até dar um exemplo. Quando eu comecei a fazer isso, eu usava papel ainda, né? Quase 10 anos atrás, eu ainda fazia tudo em envelopinho, papelzinho, né? Minhas planilhas. E não sobrava dinheiro. Eu sabia as minhas despesas de cabeça, sabia a minha renda, que eu oscilava, mas eu tinha uma noção. Falei, poxa, mas tá faltando dinheiro no meu orçamento, pra onde que tá nesse dinheiro? Aí eu comecei a anotar tudo, comecei a fazer esse hábito, anotar tudo. Aí de manhã, comia um pãozinho com manteiga, um pingadinho na padaria. Trabalhava na rua, né, atendendo comércios e tal. Aí almoçava, a empresa pagava o meu almoço, tudo bem. Aí à tarde tomava uma água, quando tava calor tomava 2, 3 águas no dia. E assim ia. No final do mês dava 200, 300 reais. Eu tô falando disso em 2015, tá? Eu falei, cara, isso na época era quase 10%, né, do meu salário na época. Poxa, é muito dinheiro, né? Era a compra do mês que eu fazia, eu gastava com itens de rua. Então, o que eu fiz? Eu comprei uma bolsa térmica, trabalhava de carro, né? Botava 4 garrafas de água gelada, fazia um sanduíche, já deixava ali, levava até café, comprei uma garrafinha térmica pequenininha. Não deixei de tomar meu café, não deixei de tomar minha água. Só que eu falei, poxa, se eu posso economizar, se eu tenho condições de fazer, por que não fazer? Então, às vezes, não é abrir mão, é só remanejar. Na consultoria já aconteceu isso comigo várias vezes, de cliente gastar justamente isso daí. O cara ganhar R$2.000 e gastar 500 com cerveja no final de semana. Ah, você vai mandar eu parar de beber? Se você mandar eu parar de beber, eu vou morrer. Eu falei, não, cara, faz o seguinte, toma cada 15 dias. Você consegue ficar cada 15 dias tomando cerveja? Ou parar de pagar conta pros amigos, pelo menos? Ou às vezes trocar a marca, né? Sai daquela de R$15, né? Artesanal, e vai para uma mais em conta. É um caminho. Exato, então assim, caminho. E tudo antes, só para... não quero me prolongar muito nesse tema, mas eu acho muito importante falar. Eu gosto muito de comparar minha profissão com nutricionista, por exemplo, porque assim, quando você vai no nutricionista, você vai com foco. Eu quero perder tantos quilos, eu quero ganhar massa, eu quero definir, enfim. Nas finanças é a mesma coisa. Eu vou fazer um controle de gastos, eu vou economizar, mas se você não tem um propósito, o porquê que você está fazendo aquilo ali, você desanima. Sim. Porque, cara, é desanimador. Você está poupando, os seus amigos viajando, curtindo a vida, e você só guardando, ou apagando incêndio, ou para pagar dívidas, enfim. Então, assim, se você não tem um objetivo definido, você vai desanimar. Posso usar um exemplo meu, já usei várias vezes aqui no meu podcast. Aqui não, lá no meu podcast. Que é o seguinte, eu casei com a minha esposa em 2017, a gente não teve lua de mel, a gente casou, foi embora para casa. Quando foi em 2019, se bem me lembro, a gente foi para o Uruguai. Né? Então, realizamos o sonho de fazer uma viagem internacional juntos. Só que assim, a gente ficou quase 2 anos à base de comer em casa. Então, assim, sabe o que é ficar 2 anos sem levar sua esposa para comer fora, sem dar um passeio, sem fazer uma viagem, sem ir na praia, nada? Em casa ali, não. Ah, tô doido para comer uma pizza. Então, fomos no mercado, comprava as coisas e fazia em casa. Mas, assim, a gente tinha um objetivo. Eu lembro que tinha uns amigos meus que falavam, pô, casamento é assim, não dura. Todo final de semana eu vou com a minha esposa, pelo menos ali no Lumiar, tomo um banho de cachoeira, isso e aquilo. Eu falei, quanto que você gasta? Ah, uns 100, 150. Eu falei, pois é. Isso aí tá bancando a minha viagem. Então, assim, a gente fez uma viagem maravilhosa. E a experiência a gente guarda. Até hoje, se você perguntar para mim, perguntar para minha esposa agora, qual é o melhor passeio que você deu na sua vida? Ela vai falar, aquela viagem para o Uruguai que a gente fez. Você falou um negócio muito importante, Hugo, porque a gente ouve os gurus de internet aí falar coisas que às vezes a pessoa entra numa neura, né? Ela acha que ela tem que abrir mão do cafezinho, abrir mão do coisa, até ela chegar a 60 anos de idade, né? Eu vi com certeza você já deve ter visto isso, eu vi um artigo, uma frase dessa de internet, já há muito tempo atrás, né? Foi antes dessa onda aí de vídeos e treinos aí. Né? Mas acho que até um empresário falando, né? Que ele passou a vida inteira
abrindo mão de uma pizza, abrindo mão de um cafezinho, abrindo mão do sanduíche, abrindo mão de... Enfim, de uma infinidade de coisas que muitos falam que você é obrigado a abrir mão e não explicam, né? Que é o que você acabou de falar aí, você tem que ter um propósito para isso. E o cara, de repente, fica a vida inteira abrindo mão, até quando ele chega a, sei lá, 60 e poucos anos, aí ele tem dinheiro guardado. E o que ele pode fazer com esse dinheiro? Tomar um cafezinho, comer uma pizza, ou seja, ele pode fazer tudo aquilo que ele deixou de fazer, né, no momento que ele não pode mais fazer, porque ele não tem mais saúde para isso. Então, ele não pode mais consumir gordura, ele não pode beber bebida alcoólica, então ele não pode fazer. Então, assim, eu acho que é questão também de equilíbrio, né? E o que você falou é propósito. Então, o propósito é trocar de carro, é comprar uma casa, é sair do aluguel, é fazer uma viagem, né? Então, você tem esse propósito. E é ter uma reserva, né? Você ter uma reserva de segurança, porque realmente, senão, o cara fica escravo também dessa economia, né? E ele trabalha, chega no final da vida e ele não fez nada. Eu cheguei a passar por isso no início, tá? Quando eu descobri o mundo dos investimentos e eu vim de uma origem humilde, né? Minha esposa também. Quando eu passava em frente a uma padaria e via um croissant, eu falava, não, isso aí dá pra comprar uma ação lá do Itaúsa, né? Então, vou lá. A gente fica meio neurótico no início, mas assim, foi uma fase, durou ali um ano mais ou menos. Depois eu entendi, eu falei, não, tem que ter equilíbrio, porque você entra num nível de estresse muito alto, você vê a vida passando, a impressão que dá é essa, você não tá curtindo a vida, você não tá fazendo nada e tá todo mundo fazendo. Né? Você não pode ir pro outro extremo também, descabeçar e gastar, mas é o que você falou, é equilíbrio, ter equilíbrio, né? Então, do mesmo jeito que não sei como é que eu não virei nutricionista, né? Do mesmo jeito que o nutricionista tem lá o dia do lixo, né? Alguns fazem, né? O dia do lixo, você come o que você quiser. Com todos os clientes eu falo, agora a gente vai definir aqui um valor para você gastar com o que você quiser. Cara, você quer tomar cerveja, você quer sair, você quer apostar, você faz o que você quiser, entendeu? Mas a gente vai definir um valor junto aqui e você vai respeitar o teto que a gente definir, porque você tem um objetivo, você quer quitar sua dívida, você quer comprar o seu imóvel, você quer fazer uma viagem. Então a gente vai abrir mão de algumas coisas para você poder alcançar esse objetivo, mas a gente tem que ter também uma fuga, mesmo que seja menor, numa proporção menor. Né? Então tudo isso é feito em consenso com o cliente, né? Não sou eu que digo o que você vai fazer. Eu vou te ajudar a alcançar o objetivo que você quer. Uma dúvida, me veio uma curiosidade aqui agora. Já aconteceu de você dar esse passe livre, né, vamos dizer assim, e o cara não usar? Já. Principalmente quando a pessoa está nessa fase neurótica. Ou, às vezes, já aconteceu também, a pessoa cria um novo objetivo. Ela pegou tanto tesão por aquilo, caramba, alcançou o primeiro, exato, consegui alcançar esse objetivo e tal, poxa, agora... Eu tenho esse recurso aqui, não, vou começar a juntar porque agora eu já quero fazer outra coisa. Isso é muito legal, porque a pessoa entra naquele... É um novo estilo de vida que ela adota, né, dessa organização. Então, de repente, ela não vai sair todo final de semana mais para tomar cerveja, porque ela decidiu não fazer mais isso, mas todo ano ela vai conhecer um novo país, ou ela vai abrir uma empresa, ou ela vai dar entrada no imóvel daqui a 3, 5 anos. São escolhas, exatamente. Eu prefiro aproveitar a juventude para poder usufruir mais na velhice. Eu não quero trabalhar até 60, 70 anos. A não ser que seja fazendo algo que eu gosto, né? Eu gosto de gravar podcast, gosto de dar palestra, mas de levantar todo dia, 5h30, ver o dia amanhecendo. Obrigação, né? Obrigação. Exatamente, falou tudo agora, obrigação. É a questão realmente do equilíbrio que a gente fala, né? Então, eu quero depois, a gente se aprofundar um pouquinho mais na parte de controle financeiro, de investimento, de repente, né? Quando você fala de empresa, né? Porque às vezes você vê muitas empresas crescendo e às vezes você não entende, né? Pô, mas aquela empresa está evoluindo, está crescendo, o cara está ganhando dinheiro, esse segmento não está dando tanto dinheiro assim. Mas às vezes não é nem o dinheiro da empresa, pura e simplesmente, né? O que ele faz com esse lucro, né? De repente ele pega aquele lucro, talvez faça investimentos e isso vá crescendo, né? Eu queria falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho, mas vamos falar dos nossos patrocinadores aqui um pouco. Sem patrocinador não tem canal podcast, você sabe disso, né? Você me ensinou isso. E só tem fera aí. Você me ensinou isso, né? Enfim, no curso lá, né, de como monetizar seu podcast, bacana, fiz o curso lá e já aprendi algumas coisas, né? Estamos aprendendo ainda, mas vamos lá. Nós temos aqui o nosso apresentador, né, o nosso patrocinador principal hoje, que é o Tourist Free Sítio, né? O Tourist Free Sítio é um local onde você pode estar se hospedando para descansar e relaxar, né? Enfim, é um local que costumo dizer que é o destino, né? O Tourist Free não é um local para você passar a noite, né? É um local que você vai, esquece o carro, deixa a chave para lá e só vai embora no check-out, né? Lá tem chalés com hidro, piscinas privativas, tem suítes também. E é uma vista que é essa coisa chata aí, né? Essa vista aí que, enfim... Isso quando dá um mar de nuvem em cima dessas montanhas aí, fica assim, espetacular, né? Uma coisa muito, muito legal, muito bacana. Temos também aqui a Imperatriz das Louças, que é uma loja de utilidades domésticas aqui na cidade de Nova Friburgo, no bairro de Olaria.
e onde você pode não só comprar utilidade doméstica em geral, né, roupa, cama, mesa e banho, utensílios de louça, cozinha, mas também ele tem um diferencial que é a parte de restaurantes. Então, está montando um restaurante, está precisando reorganizar teu restaurante, é só procurar o Orivelto lá na Imperatriz das Louças, sua esposa, que ele tem de tudo lá com quantidade, né? Ele fez questão de falar isso aqui, foi um dos nossos entrevistados, então, precisou de 100 pratos? Vai lá que ele tem, né? Então, Imperatriz da Louça é o lugar certo para você. Temos aqui também, claro, né, o nosso Estúdio Realize, que é o local onde nós estamos gravando esse podcast agora, nesse momento. O Estúdio Realize é um estúdio que inclusive está aqui com microfones novos, né? Estamos aqui... Eu não estreiei, né? Já estrearam antes de mim, mas assim, por trás da placa é a primeira vez que a gente está utilizando, que está investindo aí para você ter mais conforto, cada vez mais qualidade no seu podcast. Então, você tem interesse em gravar um podcast, é só vir aqui para o Estúdio Realize. Tem interesse em gravar uma videoaula, tem interesse de transmitir ao vivo, né? Um curso, uma videoaula, também um podcast ao vivo, só vir aqui no Estúdio Realize. Pode procurar aqui o Hugo, pode ser o Hugo? Pode procurar o Hugo aqui, né? Que ele vai atender vocês aí com todo carinho, tem certeza que vai dar negócio, né? Temos aqui também a FreeWeb, né? Agência digital, que é uma empresa há mais de 20 anos no mercado, que trabalha hoje, tem foco principal em tráfego pago, principalmente no Google Ads. Trabalha também com redes sociais e desenvolvimento de sites institucionais. Então, está precisando de um site, precisando dar um up aí no seu marketing digital, na sua visualização, na sua visibilidade aí no mercado, seja local, né, ou nacional, só procurar a FreeWeb através do nosso Instagram, agência FreeWeb, que a gente também vai entrar em contato aí e vai poder fazer um trabalho legal para vocês de divulgação. Enfim, aqui a gente finaliza. Voltando aqui, Hugo, queria falar rapidamente, né? Vamos falar sobre investimento. Eu acho que a gente falou um pouquinho sobre investimento de pessoa física, mas acho que a gente pode falar um pouquinho sobre investimento também de pessoa jurídica, né? Se de repente você puder listar algumas opções que seriam mais interessantes, né? Porque você tem o pequeno empreendedor, o médio empreendedor e o empreendedor, né, de grande porte. Aí aquela pergunta que não quer calar. Eu tenho, sei lá, uma mercearia num bairro, faturo 20 mil por mês. Eu posso investir, fazer investimentos com o PJ? Com toda certeza. Pode, deve. Bom, vamos lá. E deve te procurar para fazer isso. Com certeza. Eu estou aqui, toda a parte educacional, né? A pessoa pode contar comigo para explicar, desmistificar, né? Uma linguagem super simples que eu uso sempre com meus clientes para poder explicar todas as formas de investimento possíveis aí, ou pelo menos as principais, né? Que hoje em dia, enfim, são milhares aí possivelmente. Bom, vamos lá. Tem algumas alternativas que eu quero explorar, Anderson. Eu vou ter que dar um pezinho no PF rapidinho, tá? Que é o seguinte. O cara tem uma mercearia de bairro. Se ele não tem uma ambição de virar um supermercado, de ampliar, de abrir uma segunda loja em outro lugar, ele tem uma possibilidade, que é o mais comum, inclusive, que as pessoas fazem. Ele tem essa renda da mercearia dele, ele estipula um prolabore que seja saudável. Vamos supor que a empresa tem capacidade de fornecer um prolabore de R$6.000 por mês. Ele vai fazer o seguinte, ele vai viver com 4, 5... e ele vai pegar essa diferença e vai começar a investir, de repente começar a construir um imóvel, ou começar a comprar algumas ações, fundos imobiliários, ou até renda fixa, dependendo do perfil de investidor que ele tiver. E ele vai construir assim o plano de previdência dele, digamos assim. Eu sempre falo, toda vez que eu vou fazer uma consultoria, tanto pessoa física quanto empresarial, é uma pergunta que sempre vem nas consultorias. Qual é o melhor investimento que tem, Hugo? Cara, o melhor investimento é aquele que você conhece. Então, assim, o que é mais fácil para o cara que tem uma mercearia? Eu explicar para ele sobre bolsa de valores, ou eu explicar para ele sobre, de repente, ele ampliar, de repente, ele mudar o endereço dele, trabalhar com um novo produto, tentar atender um novo tipo de cliente, de repente colocar um freezer de picolé que seja, que vai aumentar o faturamento dele em 10%, 20% durante o verão. Então, assim, o melhor investimento que tem é aquele que você conhece. Vou até dar um exemplo legal aqui, que eu sempre gosto de trazer. Eu atendi uma vez um casal na consultoria financeira, eu sempre faço em casal. O cara me contrata, se é casado, traz sua esposa junto. Legal. Que assim funciona. Mesmo se ela não for sócia? Mesmo se ela não for sócia. Porque a organização... Porque olha só, vou dar um exemplo bobo aqui. O cara define os objetivos, fala, não, Hugo, você tá certo. Olha, eu vou pensar na minha aposentadoria porque eu quero aposentar cedo, ou eu quero fazer aquela viagem, ou eu quero comprar aquele imóvel, eu quero ampliar a minha empresa. Aí o cara decide. E ele começa a sacrificar algumas coisas para isso. Só que não está em acordo com a esposa dele. Então, de repente, você me levava para jantar todo esse final de semana. Todo final de semana a gente ia no cinema. A gente não vai mais na praia. Esse ano passou e a gente não foi na praia. O Hugo falou para não ir. Aí eu que levo o casamento começa a desgastar. Por quê? Por uma simples falta de comunicação. Então, eu sempre gosto de fazer atendimento casal. Legal, bacana. E esse rapaz, ele chegou para mim e falou assim, eu tô querendo começar a investir.
E eu já tinha feito a consultoria toda com ele, tá? Isso foi no final. E qual o melhor investimento que tem que você me recomenda? Falei, cara, eu, no seu lugar, com o conhecimento que você tem, que ele trabalhava, ele é pedreiro, mas o cara assim, sabe fazer tudo, construir tudo. Né? Ele trabalhava como equipe, e trabalhava fazendo casas, região dos lagos. Falei, cara, eu no seu lugar, juntava com essa galera de obra sua, comprava terreno e ia construir casa para vender. Que é o conhecimento que você tem, cara, é a especialidade sua. Eu queria fazer isso, só que eu não entendo, não conheço gente, não tenho recurso financeiro para fazer. Você tem tudo. Por mais que você não tenha o recurso financeiro total para bancar isso sozinho, você trabalha com um monte de gente que tem esse interesse e que sabe fazer o que você sabe fazer. Então, cogita fazer isso. Quer juntar um dinheiro, investir numa renda fixa? Beleza, você tem uma alternativa aqui para você ter um capital, mas vai fazer aquilo que você é especialista. Então, se eu chego para um dono de supermercado, o que eu vou fazer? Vai fazer um curso de capacitação. Esse é o melhor investimento que você pode fazer. Entendeu? Pega um cara que é líder de mercado. Hoje em dia tá muito democrático, né, na internet. E vou falar um negócio para você. Os cursos hoje têm ensinado muito melhor do que muita pós-graduação. A minha vivência prática, 99% do meu conhecimento veio de curso. E não das pós-graduações que eu fiz. Legal. Pós-graduação me dá o diploma, porque eu não tinha diploma quando eu comecei a fazer consultoria. Mas você é formado em quê? Eu falei, então tá bom, então. Agora eu tenho. Tirei certificação no mercado financeiro e fiz 5 MBA, escrevi um livro, né, sobre finanças, né, que está até aqui também. Mas o conhecimento veio de curso. Então, o cara que é dono hoje de um supermercado, ele pode fazer uma mentoria com um cara que tem uma franquia, uma rede de, sei lá, de 10 supermercados hoje no Brasil muito grande, 10, 20, 30, e fazer uma mentoria com esse cara. Para ele poder definir uma estratégia para ele aumentar o negócio dele. Então, assim, o melhor investimento para mim é aquele que você conhece. Bacana. É o lugar que você está atuando. Então é isso que eu faria. Lógico, conhecimento de finanças eu acho básico. A questão financeira, Anderson, a gente, e principalmente muitos influenciadores têm esse hábito. Você tem que saber, você tem que fazer, você tem que ter o controle. Inclusive até agora na entrevista a gente falou isso. Eu só quero agora completar isso que a gente falou aqui. Você não é obrigado a fazer tudo. Porque às vezes você tem um cara que é um excelente vendedor. Aí você bota ele para fazer o controle financeiro é uma porcaria. Você fala que o cara é mau empresário. Ele não é mau empresário, não é a área dele. A especialidade dele é venda. Né? Igual o... Não estou falando que é o caso dele, mas o do Imperatriz das Louças, está até aqui. Você vê ele na entrevista aqui, ele falando, ele gosta de atender o cliente. Ele gosta de estar ali na frente. Não sei como que ele faz lá da empresa dele, mas só dando um exemplo, tá? Você mata o cara que é um ótimo vendedor, que é o rosto da empresa, joga ele no financeiro, aí um tempo que ele podia estar produzindo, enfim. Hoje em dia, tem empresas que assumem o financeiro da empresa. Você pode terceirizar todo o financeiro da sua empresa. Então, assim, você não precisa ser especialista em tudo, mas você precisa ter o resultado. Ele tem que estar organizado. Então, se você não sabe fazer, contrate quem sabe. Não, Hugo, eu sou bom com números, mas eu sou péssimo em vender. Então, então você vai contratar alguém para vender para você. Né? Então, hoje eu acho que está, não vou falar fácil, mas está simples, né? Porque está muito democrático a gente achar o que a gente precisa que complemente a gente na nossa vida. Mas você falou de uma coisa, assim, você não tem como ser especialista em tudo, né? Exato. Antigamente as pessoas já tinham um pouco dessa cultura de não delegar e tem que ser eu. Isso veio, assim, o mercado veio brigando muito contra isso, né? Que você não pode ser especialista em tudo, que você tem que delegar, é importante delegar, senão você não escala e tal. E isso começou, de fato, a ter esse movimento. As pessoas começarem a delegar de maneira ainda um pouco tímida, né? Mas me parece que agora com a facilidade, né, da internet, da inteligência artificial, que isso começou, acho que, a retroceder novamente, né? Porque como hoje a pessoa tem a informação, de certa forma, um pouco mais fácil na mão, então eles começaram a se tornar especialistas de novo, né? Então ele vai lá na internet, descobre um cursinho de marketing digital, descobre um cursinho de como investir, e vê um cursinho de como fazer não sei o quê, aí o cara começa a fazer tudo de novo, sozinho, né? E acaba que no final das contas ele não vai a lugar nenhum, né? Eu vi um podcast de um rapaz, esqueci o nome dele, apesar que muita gente já falou isso, né? Que você vira um pato, né? Você não nada bem, você não voa, quer dizer, você faz tudo, mas não faz nada. Eu tenho falado isso com certa frequência. Não faz nada, né? Então, assim, tem que tomar um certo cuidado com relação a isso, né? Principalmente se você quer escalar. Porque não é só questão de ter conhecimento. Lógico que você não consegue ter conhecimento em tudo. Ter um conhecimento macro de todas as áreas da empresa, eu até acho legal, porque você está com uma equipe da qual você está coordenando. Então, você tem uma noção do que ele está falando quando você senta numa mesa de reunião, acho que faz sentido. Ser especialista naquilo ali, talvez você se tornar um especialista não é da noite para o dia, né? Isso leva anos. E não é anos de estudo, é anos de estudo e vivência. Sim. Né? Então, não dá para ser especialista em tudo, senão você vai demorar. Quando você chegar a ser especialista da última área da tua empresa, você já está saindo da empresa, os filhos estão assumindo, né? Enfim, mas eu acho que isso
tem esse QI do pessoal tá voltando. Não sei se você percebe isso nas suas consultorias. Das pessoas, não, deixa que eu resolvo ou não. As pessoas têm muita dificuldade em delegar, porque, assim, vamos ser sinceros também, ninguém vai trabalhar para você tanto quanto você que é o dono da empresa. Isso é óbvio. Porque não estou falando só questão de força de vontade, de disposição, estou falando pela questão de visão. Você vê tudo, você tem uma visão externa. Aí você contrata um colaborador para ser o caixa da sua farmácia. Ele vai ter a visão do caixa. Sim. Ele não vai ter a visão macro que você tem. Eu acho uma coisa muito perigosa quando a gente tem... Eu tive esse defeito muitos anos, hoje eu acredito que eu não tenha mais. Essa dificuldade em delegar. Hoje eu confio, tento confiar muito mais, dou mais oportunidade para fazer. Porque senão você surta. E você nunca consegue escalar, você nunca consegue crescer. Porque você não terceiriza nada, você não confia em ninguém. E você tem essa mania de querer botar a mão em tudo porque, não, se eu faço, porque eu vou fazer melhor. Se eu faço, funciona. Então faz o melhor sozinho que eu quero ver. Exatamente. E às vezes o cara do qual ele delega, às vezes faz melhor do que ele. Sim, exato. Né? Faz melhor do que ele, mas ele não aceita de forma alguma porque ele é o cara, ele é o todo-poderoso. Tem que ser do jeito dele. Tem que ser do jeito dele. O cara vem trazer uma visão diferente, ele não aceita. Às vezes ele tá certo, né? Tem um cara que realmente tem uma visão absurda e às vezes ele tá certo, né? Mas tem às vezes que não tá. E o cara tem, assim, eu fui a uma palestra, já tem alguns anos, bastante tempo, de tecnologia, e falando em desenvolvimento, programação, né? Na época ele falou assim, se você tem 30 anos ou mais, se você é dono de uma empresa de tecnologia, sai fora da mesa, para de programar e coloca a molecada para programar. Porque os caras, né, têm um conhecimento muito maior do que o seu, uma velocidade de aprendizado muito maior do que a sua, e os caras vão voar. E se você ficar insistindo em ficar lá, você vai estagnar, você não vai conseguir alcançar o mercado. Acho que essa palestra deve ter uns 15 anos atrás. Né? Então, assim, tem coisas que às vezes não é mais para você. Você tem que deixar gente nova, né? Pegar e assumir, porque o conhecimento ele está muito veloz, né? E você às vezes não tem condições e nem tempo, né, de acompanhar esse conhecimento. Né? Não sei se você percebe isso aí nas suas consultorias. Né? Eu vi, inclusive, num corte, essa semana, num podcast, não lembro qual, aqueles cortes que a gente vê rápido, sabe? A gente está ali, às vezes, passando o tempo. E o rapaz estava falando, o pai dele tinha uma fazenda, né, trabalhava muito nessa fazenda, ele trabalhava com o pai muito nessa fazenda, ele tirava 200 litros de leite por semana, né, das vacas e tal. Aí o pai dele, com muito esforço, pagou uma faculdade para ele. Ele fez a faculdade, ficou 5 anos fora, quando retornou, pai, olha só, se você fizer isso, se você fizer aquilo... Pai, não vai fazer não. E começou a brigar direto, não, é assim que tem que fazer, eu tenho experiência, eu tô há 30 anos fazendo isso. E não sei o quê. Então, pô, por que pagou a faculdade para mim, então, se não quer botar em prática aquilo que eu aprendi, né? Aí, resumo da história, ele para não brigar com o pai, para não desgastar o relacionamento dele, pai, o negócio é o seguinte, eu não vou trabalhar mais pro senhor, vou fazer outra coisa da minha vida e tal, que aí a gente, pelo menos, não briga mais. Beleza, aí aconteceu uma fatalidade, o pai dele faleceu, ele voltou, os 200 litros de leite começou a virar não sei quantos mil litros de leite por semana, né? Por causa da implementação que ele fez. Então eu vejo muito nas pessoas também, principalmente da minha geração e da geração anterior, que fica engessado e tem que ser desse jeito. Poxa, meu pai, quantas vezes... meu pai algumas vezes chegou para mim, filho, eu quero que você venha trabalhar para mim, porque você vai assumir, e aquela coisa, eu tô tentando me ganhar pelo ego, né? Só que tem uma coisa que eu não tenho ego. Eu falei, pai, o negócio é o seguinte, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. Ele não tinha controle de nada. Misturava as finanças, falei, isso aqui tá errado, isso aqui não pode ser assim e tal. Ele falou, não dá pra trabalhar com você não, que você vai mexer muito o saco. Falou comigo. Vai me trazer um problema. Só que assim, ele tá estagnado, ele tá na mesma situação até hoje. Volta e meia ele me liga. O que eu faço, filho? O que eu faço? Meu amigo, agora você quer saber o que você vai fazer? A gente podia ter feito 5 anos atrás, 10 anos atrás. E não é uma particularidade dele, isso é muito, mas muito comum, muito comum. Engessado. Né? E às vezes até numa consultoria, né? Você vai prestar uma consultoria, você chega lá, leva, né, o conhecimento, e a pessoa não quer colocar em prática aquilo que você está dizendo que tem que fazer, É o que mais tem. e reclama do resultado que não vem. Quer dizer, não faz o que tem que ser feito, né? Porque eu penso da seguinte forma, isso no marketing também acontece, né? Quando alguns clientes que a gente já atendeu, enfim. E você chega e fala, você tem que fazer assim, 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 assim. Aí o cara fala, não, assim, 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 não concordo, não funciona. Aí o resultado não vem, né? Aí eu falei, pô, mas já falei, tem que fazer assim, 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 assim. Desse jeito que está fazendo não funciona. E o cara continua discordando. Aí dali a pouquinho ele rompe o contrato com você e fala assim, não está funcionando não. Não está funcionando não. Eu falei, lógico, mas não está fazendo o que a gente, né, está orientando. Então isso acontece, faz parte. Agora, já viu o contrário, tá? Já viu o contrário. Do cara, de repente, chegar, bater o pé e assim, 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 e o cara tá certo. Né? Porque tem pessoas que realmente têm uma vivência absurda, né? Sim. Tem pessoas que têm uma visão que o cara fala assim, isso aqui vai ser assim, 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 vai acontecer isso, 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 e você olha e fala, mas ele tá vindo isso aonde, né?
Aí passa o tempo, acontece. Você discorda completamente, passa o tempo, acontece. Mas isso aí é o jogador de futebol de milhões, né? É raro. Né? Não é comum, né? Isso não é comum. É um talento, né? É um talento, exatamente, é um talento. Bom, enfim. Você falou do livro, né? Você está com um livro aqui. Ah, sim. Você tem um livro de sua autoria, né? Construindo uma sólida previdência. Construindo uma sólida previdência. Investimentos para leigos. Foi publicado em 2023 pela editora Viseu, né? No primeiro semestre. Tem na Amazon, tem na Americanas, né? Eu ia falar Saraiva, né? Saraiva já não... Estante Virtual, Esquilo, então as maiores livrarias aí do país vocês vão encontrar na versão e-book, tanto na versão física também. A versão do e-book tá a menos de R$10, então tá baratinho. Não tem desculpa para a pessoa não aprender sobre investimentos, né? Então, assim, tá de uma forma muito simples, conceitos super básicos de economia, porque tem gente que pergunta assim, qual a melhor ação para eu investir aí? Você sabe o que é taxa Selic? Não, então, meu amigo, uma coisa de cada vez, né? Você vai aprender o que é uma taxa Selic, o que é um CDI, o que é um CDB, né? Uma renda fixa, aí a gente entra em renda variável. Só que eu explico de uma forma que a gente vai evoluindo aos poucos, que as pessoas conseguem entender como que funciona esse mercado, e ela mesma cria essa identificação. Esse aqui é para mim. E, rapaz, esse aqui não é para mim, não. Entendeu? Então a pessoa consegue fazer essa leitura e identificar o perfil dela. Bacana, legal. Então aí, galera, só procurar aí, Construindo uma Sólida Previdência, Investimentos para Leigos, do nosso amigo Hugo Dutra, o cara aqui que é fera demais na parte de finanças. É isso aí. Bacana. Vou ler também esse livro, aprender um cara. Tem que aprender com você, né? Tem que aprender com quem sabe. Vamos lá. Você vai ter vantagem que a gente pode tomar um café aqui, tirar as dúvidas. Né? Já vamos quebrar a mesa aqui, né? Discutindo, brigando, falando, enfim. Aprendendo, né? Acho que é importante. E também, Hugo, acho que a gente pode dar uma passada rapidinho aqui. Você está com uma camisa aí bacana, bonita, elegante. Com uniforme novo, tá vendo? Com uniforme novo, da Bupper, é isso? Bupper, isso. Bupper Connect. Bupper Connect. Os meus sócios... que é a Bupper Connect? Aliás, os meus sócios ficam implicando comigo, porque no automático ficam falando Bupper. Bupper é esse, que sotaque paulista é esse. Eu não sei de onde eu tirei isso, não. É Bupper, tá? Bupper Connect. É isso daí. Inclusive, eu trouxe até uma lembrancinha aqui. Cadê? Ah, tá aqui. Calma aí, ó. É só uma lembrancinha, porque assim, a empresa está nascendo agora. Legal. Tá, mas um chaveirinho aí da Bupper para você. A Bupper é uma comunidade, um aplicativo agora. Nós estamos lançando um aplicativo ainda nesse semestre agora, 2026, que ele vai gerar conexões, né, de networking assertivas com geolocalização. Então, assim, para muitas pessoas, network é só conhecer gente. Você conheci 10 empresários hoje. Tá, mas o que esses 10 empresários realmente somaram na sua empresa, na sua vida, na sua carreira? Então, qual é o objetivo da Bupper? Justamente acabar com essa dor de fazer conexões vazias e trazer conexões assertivas para você. Então, você vai abrir o seu aplicativo lá. Inclusive, a gente já tem o site, né? bupperconnect.com.br, que você já consegue ter uma prévia de tudo isso que eu estou falando. Você pode fazer o seu cadastro lá. O aplicativo vai ter a versão gratuita e premium. Você vai se cadastrar e vai preencher quais são as suas... aptidões, interesses, quais são os seus interesses. Então, eu gosto de finanças, gosto de investimentos e gosto de marketing. Aí, beleza, o Anderson baixou o aplicativo lá, ele vai olhar e falar, tem um cara aqui chamado Hugo que gosta de marketing também. Pô, vou marcar um café com ele. Você vai montando a sua tribo. Aqui em Nova Friburgo, aqui no bairro tal, né? Você vai conseguir ativar e desativar a sua localização, né? Para você não levar a sua localização para dentro da sua casa. No aplicativo ele vai vir com esse recurso também, e muitos outros, inclusive. Mas, assim, basicamente é isso. É um network assertivo. A gente vai fazer workshops, vai fazer reuniões. Tem algumas pessoas que me perguntam, Hugo, você veio para concorrer com, por exemplo, via permuta? Não, a gente veio para se tornar parceiros. E a Bupper vai ser uma ferramenta para essas instituições usarem para melhorar o serviço que eles prestam. Então, a gente veio para somar com o LinkedIn. Você quer achar um fornecedor, você quer achar um cliente, né, para o seu produto, para a sua empresa. A Bupper quer solucionar todos esses problemas. Legal, bacana. Assim, só um parênteses, né? Acho que eu resumi bem. A gente está fazendo aqui só um parênteses aqui com relação à Bupper, porque a Bupper você tem alguns sócios, né? Somos 5 no total. São 5 pessoas empreendendo no projeto. São Paulo, 2 de Volta Redonda e bacana, eu e a Duda aqui de Nova Friburgo. Então, assim, é um projeto realmente, né, que não está de brincadeira, né? Que está vindo com força. E tenho certeza que vai ser um sucesso. E a gente vai falar sobre ele mais pra frente, né? Um pouquinho, a gente só deu aqui uma pincelada. Vamos gravar um especial. Vamos gravar aqui um podcast, aqui um episódio, pessoal, só pra falar da Bupper, né? Então, com a Duda, hein? Com a Duda. Vamos trazer. Vai dar o seu jeito de vir. É isso aí, Duda. Isso. Duda. Eduarda, né? Mas Eduarda, Duda. Vamos já, né, agendar aí, vamos marcar aí o nosso episódio para falar da Bupper, né? Vamos aprofundar isso aí, vamos abrir esse aplicativo aí para poder falar com mais propriedade, que eu tenho certeza que o pessoal
quer saber, né? Inclusive, antes, deixa eu fazer mais uma chamada aqui, que a gente iniciou, né, o podcast da Bupper agora vai lançar agora, final de fevereiro, a gente vai lançar o nosso primeiro episódio. Tá muito legal de achar. Você vai no Google, digita assim, Bupper Connect. Você vai achar nosso site, você vai achar o canal do YouTube, o nosso Instagram também, @BupperConnect. Então, assim, tá fácil de achar a gente. Você vai poder ficar por dentro de todas as novidades. E a gente vai lançar uma condição especial agora para os primeiros usuários. Legal. Então, a gente vai lançar uma promoção, sim. Vocês vão ter gratuidade agora no primeiro mês do aplicativo para poder experimentar todas as funções. Então, siga a gente lá no Instagram que vocês vão ficar por dentro. Promete Muita coisa boa. Tem que baixar lá. Mas, assim, por enquanto é só o site. Não pode... Isso, o aplicativo não está pronto. Site, ele está na fase de desenvolvimento. Está na parte final já. A gente vai... Eu não vou falar datas aqui, porque a gente tem... Falou, tem que cumprir, Falou, né? tem que cumprir. Né? A gente tem a data, mas a gente tem a forma que a gente vai divulgar, né? Estratégia de marketing, né? Então, tem que lançar. Mas está perto, a gente está às portas já. Assim, já está aí, né? Já é público, né? Está se tornando público. Primeiro semestre desse ano vai sair. Que vai estar vindo. Legal, bacana. Parabéns. É mais um desafio, mais um empreendimento, né? Sim. Isso aí é ser empreendedor, né? Exato. Então, assim, você hoje ainda é, né, proprietário de uma bombonière, não é isso? Isso, até sábado agora. Até sábado. Aí você vai estar alguns anos, né, com esse empreendimento. É aquela questão de foco que a gente falou. Eu tava com 4, né, então... Não, mas é bacana, assim, olha que legal, né? Aí nós temos alguns aprendizados, né? Aprendizado que empreendedor, ele empreende, né, em locais diferentes, em canais diferentes. Sim. Então, você... Tem lá, até sábado, né? A Bombonière. Você está aqui, né, empreendendo no Estudialize, né, no podcast. Você está empreendendo num aplicativo. Então, você está empreendendo em várias frentes, né, em frentes distintas, né? Que podem ter resultados totalmente independentes. E empreender também tem um pouco disso, né? Você tem que ter foco, lógico, né? É necessário você ter o foco. Mas também eu entendo que você pode abrir, né? Aquela história de não colocar todos os ovos no mesmo ninho, né? Exato. Você pode abrir de repente, outros caminhos, outros canais, dentro daquilo, como você falou, do investimento, né? Daquilo que você conhece. Então, embora você saia, né, um pouco da área, né, mas você conhece de finanças, eu não tenho dúvida que os teus sócios, cada um conhece um pouquinho de alguma coisa, né? Um vai ajudar no comercial, outro vai ajudar na tecnologia, outro vai ajudar no marketing, né? E a coisa vai acontecendo, né? Então, acho que faz parte isso, né? E no teu caso com a Bombonière, talvez para quem não saiba, né, você já tem um histórico, né? Também não nasceu à toa, né? Você tem um histórico como representante, como vendedor, né? Sim, mais de 15 anos. Da área de doces. Então, assim, você vai investindo, mas meio que você vai ampliando, né, e pivotando dentro de uma coisa que você já conhecia, né? E eu estava conversando hoje com a minha esposa como que a gente vai evoluindo e aprendendo mais, né? Eu comprei um imóvel em 2021 e eu falei com ela, se fosse hoje eu faria totalmente diferente. Eu compraria, mas de outra forma. Né? De repente uma estratégia de consórcio, ou lance embutido. Eu estava fazendo umas contas lá hoje, falei com ela, hoje eu faria assim. Ela falou, caramba, olha só que legal. Eu falei, não tem problema, o próximo a gente já vai fazer assim. Bacana. E eu ia falar em relação a Bupper, porque assim, hoje eu tenho um estúdio, né? Atualmente aqui eu e minha esposa. Só que o estúdio é aquela coisa, vai chegar uma hora que ele tem um teto. Eu tenho os horários disponíveis, enchi a agenda. Não dá pra inventar horário. Eu não consigo inventar horário. Eu poderia abrir uma segunda filial, abrir um outro estúdio maior. Tal. Tá, tudo bem, é possível? É possível, mas assim, o desgaste que isso ia me trazer é um desgaste considerável. Não é escalável. Não é tão... Exatamente, não é escalável. Então, assim, eu sempre sonhei, Anderson, em ter algo que eu pudesse escalar. E quando a Bupper surgiu para mim no final de 2024, que a gente teve essa primeira conversa, né, que eu fui convidado, na verdade, a fazer parte desse lindo projeto aí. Bacana. Eu falei, cara, a Bupper é tudo que eu busquei na minha vida. De eu poder escalar, de eu um dia poder levar isso para nível internacional, de eu ter uma certa liberdade geográfica. Lógico que a gente tem que ir numa reunião, conhecer um parceiro e tal, mas assim, de certa forma poder trabalhar online. Então, juntou tudo isso. Então, assim, eu desafio as pessoas também a pensar nesse tipo de coisa. Muita gente chega para mim e fala assim, eu quero abrir uma loja disso, eu quero abrir uma loja daquilo. Cara, pra você abrir uma Bombonière hoje, do nível da minha, que a minha Bombonière nem é uma grande Bombonière, uma Bombonière pequena, você vai gastar 40, 50 mil reais para abrir. Cara, você com esse recurso, você consegue fazer muita coisa hoje que pode ser escalável, que pode ser online. Então, eu convido as pessoas para, antes de fazer qualquer coisa, fazer um plano de negócio, obviamente. Inclusive, eu trabalho com isso também, quem precisar de ajuda para fazer um plano de negócio. Mas estudar aquilo que você quer fazer. O que eu posso fazer que seja escalável e que tenha um custo menor possível? Né? Então, fica aí o... Bacana. Assim, o que é mágico, né, de você estar, de repente, apresentando um podcast, estar conhecendo pessoas diferentes a todo momento, né? Eu acho que
É muito mágico você conhecer pessoas que têm pensamentos distintos, que você junta aquilo tudo e funciona, né? Nós tivemos aqui recentemente um entrevistado, ele falou muito sobre propósito. Olha, né? O propósito do negócio que você está montando, né? E no caso dele, ele falou que ele sempre investiu em muitas coisas, tentou muitas coisas e nunca deu certo. E só deu certo a primeira vez quando ele passou a ter propósito. Então hoje ele tem propósito naquilo que ele faz e a coisa está andando. Então, de repente, pode ser uma variável, né? Como você falou lá, você gasta 40, 50 mil para montar uma bombonière. Mas, de repente, por algum motivo, ele quer montar uma bombonière, né? Que é o objetivo dele. O objetivo, com relação a um propósito, enfim, que ele possa ter. Por exemplo, né? Tem pessoas que gostam de estar num balcão. Aquilo não é trabalho, aquilo é alegria, né? O cara tá com 90 anos de idade, mas tá lá. A minha mãe era assim, não sai. Ele gosta, aquilo é prazer para ele. Então tem muito disso também, né? Eu costumo dizer que não é só dinheiro, né? Perfil. Porque se você for atrás só do dinheiro, às vezes corre o seu risco dele não vir, porque você vai... Aquilo que você falou, né? Qual é o melhor investimento? Aquilo que você conhece. Então, se o cara for só no dinheiro, ele vai falar assim, o que rende mais? Aí ele vai atrás do que rende mais, mas ele não tem a menor ideia de como fazer aquilo, de como é aquele mercado, né? De como é aquele tipo de investimento, e aí não vai dar certo, né? Provavelmente há uma chance grande de não dar certo. E às vezes ele procura um profissional para ajudar ele, uma vez que ele não conhece, que é um caminho, né? Nem sempre ele vai pegar um profissional que de fato, né, infelizmente tem, né? Nós temos bons e mais profissionais em qualquer área, né? Que aí entra confiança, entra uma infinidade de coisas, né? E aí entendo até, né, que uma consultoria, um consultor financeiro tem uma responsabilidade muito grande. Sim. Porque você está dando dicas, você está dando caminhos com dinheiro do outro, né? Então, assim, se ele fizer aquilo que você indicou e der errado, né, você imagina. O cara, tipo assim, lógico que você não faz isso, né? Mas o cara, sei lá, tem 10 mil reais que ele juntou durante 10 anos. Aí você fala assim, você pega esses 10 mil aqui, você vai investir na bolsa, em tal ações. Aí o cara vai lá, o troço despenca. Primeira crise, coitado. Primeira crise é aquilo cai. Não vai nem dormir. E assim, a gente vê isso no ramo de investimento, a gente vê muito isso, né? As pessoas, tipo, na internet, então, nossa, se a gente fosse levar em consideração tudo que vem na internet, todo mundo era milionário, né? Porque os vendedores têm a fórmula que você vai aumentar a sua venda em 50%, o cara do marketing vai fazer você vender para o país inteiro, e o investidor, você vai com 50 reais de investimento por mês, você vai se aposentar com 1 milhão. Então tem muito disso, né? E assim, às vezes até o cara tem um case, ou às vezes nem é dele, né? Ele conhece um case, né? Que deu muito certo, e ele pega aquilo como verdade e vai vendendo, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? Eu entendo que consultoria financeira é algo de muita responsabilidade, né? Imagino que, assim, você deva ter esse às vezes até aquele friozinho na barriga, né? Quando você pega, de repente, um cliente novo e, pô, isso aqui, de repente, é legal para ele, mas ele não está pronto para isso ainda. Já aconteceu isso? Já. De você saber o que o cliente precisa fazer, só que eu sei que ele não vai ser capaz de fazer aquilo ali, não por uma questão de capacidade intelectual. Às vezes não é o momento. Por vontade. Vou dar um exemplo bobo, só para poder ilustrar o que eu tô falando. Eu peguei um cliente que é ainda viciado em jogo do bicho. Quando eu digo viciado, não a ponto de vender as coisas em casa para poder... Mas gosta. É aquela pessoa que, assim, paga todas as contas em dia, honra todos os compromissos dele. Mas qualquer excedente vai pro jogo. Qualquer excedente. Ele entende que é um investimento. Eu acho que até ele reconhece que é um vício, mas assim... Então, o que eu sugeri para ele na época? Fazer uma coisa que eu nunca vi influenciador nenhum falar, e o bancário fala, hoje eu estou fora do banco, mas mesmo assim eu recomendei para ele. Fazer um título de capitalização. Se você me perguntar, Hugo, mas é um bom investimento? Não, terrível, nem é investimento isso, na minha opinião. Só que para ele era o melhor produto, porque ele não consegue guardar o dinheiro, mas ele paga os boletos em dia. E ele vai pagar o título. A capitalização vai debitar automaticamente na conta dele. Então ele vai jogar o excedente. Então ele já falou comigo, eu não consigo juntar dinheiro. Eu não consigo juntar dinheiro, mas eu pago todos os boletos em dia. Então um cara desse fazer um consórcio habitacional ou de automóvel, se for... Automóvel é um pouco mais difícil de você lucrar com a operação, né? Mas você fazer um consórcio habitacional, você fazer um título de capitalização que te força a guardar dinheiro, para esse cliente era o melhor produto. Entendi. Entendeu? Na minha concepção. Então eu sugeri isso para ele. Adianta falar com o cara para ele investir em ações?
Uma pessoa que não tem estudo, não que seja impeditiva, mas no contexto. Não tem estudo, não tem experiência nenhuma com empreendedorismo na vida dele, sempre foi CLT. Então, assim, é perfil, né? E é uma coisa, me conheço, não conheço nada de ações, literalmente nada, mas imagino que seja uma coisa que dependa de um acompanhamento. Assim, tem várias formas de você atuar com ações hoje, né? Tem o day trade, que a pessoa compra a ação no início do dia e vende no final do dia esperando lucrar, né? Tem uma diferença. Mas você fica ali olhando, né? Tem que ficar olhando, o dia inteiro você sabe ali. O tempo de repente, de sair, né? Fala, agora chegou a hora de sair. É notícias, os caras que fazem isso ficam, às vezes, 2, 3 computadores ligados ali. Eu, particularmente, assim, detesto. Passo, assim, muito longe, porque é uma coisa que, quando você compra uma ação, eu, pelo menos, eu faço uma análise fundamentalista. Então, o caixa... Eu tenho algumas coisas pessoais minhas. O ROI não pode ser muito acima de 20. Eu não posso demorar, 20 anos para recuperar o meu investimento. Né? O caixa da empresa tem que ser maior do que a dívida que ela tem. Então, são algumas coisas pessoais minhas que eu analiso. No day trade, você não avalia nada disso. É uma coisa só de gráfico. Se ele caiu quando chegou aqui, então pode ser que ele caia de novo. Então, assim, é uma coisa que entra o fator sorte. Tem o swing trade, que é a pessoa que faz isso. Vou comprar hoje para vender daqui a 2, 3 meses, esperando lucrar com essa diferença também. Comprar na baixa e vender na alta. E o que eu gosto de fazer, que é comprar para aposentadoria. Porque ações, posso explicar rapidinho? Claro. Ações é como se fosse... ações, né? A versão correta de explicar, é o menor capital social de uma empresa. Pô, quem que vai entender isso, né? Todo mundo que entende isso, né? Mas para resumir, vamos supor, eu tenho um estúdio Realize aqui. Vamos supor que o estúdio Realize vale 100 mil. Um exemplo, tá? Aí eu tô precisando agora trocar as câmeras. Pô, tô querendo botar umas câmeras novas aqui. Só que eu tô sem caixa, ou eu não quero comprometer o meu caixa, não quero comprometer o meu capital de giro. O que eu posso fazer? Quais as opções que eu tenho para levantar essa grana? Eu posso pegar um empréstimo no banco, vou pegar um empréstimo de 20 mil, vou pagar 40. Ou eu posso pegar, sei lá, 10% da minha empresa, 20% da minha empresa e vender ela para o Anderson, porque o Anderson é um cara que ele está procurando alguma coisa para ele investir. Minha empresa é uma empresa legal, vou apresentar para eles relatórios. Olha, Anderson, minha empresa fatura X, eu tenho um capital de giro, empresa saudável, nunca teve endividamento, está aqui todo o meu controle financeiro, derrete, apresenta tudo, você fala, pô, caramba, que legal. Então, Anderson, você vai ter aqui 20% da minha empresa, você não vai ter palpite nenhum. Mas você é um investidor e eu vou... Sócio investidor. Você comprou ali 20% da empresa por 20 mil, nesse caso, né? A empresa avaliada em 100 mil, na nossa suposição aqui, e você vai ter 20% de participação nos lucros. Eu, como proprietário do negócio, posso falar assim, olha, seu negócio é o seguinte, ó, eu vou ficar 5 anos sem pagar nenhum dividendo para você, que é a participação desse lucro que as ações pagam, porque eu quero reinvestir, porque eu quero ampliar esse estúdio, eu vou dobrar ele de tamanho, vou fazer uma segunda sala e tal, e você é obrigado a concordar com aquilo. Se você não gosta, você compra uma outra empresa e investe no outro negócio. Então, ações é basicamente isso. Você compra só que eu falei 20% no nosso exemplo aqui, só que quando a gente está falando de ações, uma ação que custa R$10, você está comprando 0,0000. Eu costumo brincar às vezes, né? A gente passa em frente a um shopping assim e fala, eu sou dono daquele shopping ali. Um azulejo ali dentro é meu. Que eu tenho R$100 investido naquele shopping, eu tenho R$100 investido no Itaú. Então, aquela porta de vidro ali é minha. Então, brinca, né, com esses exemplos, né? Não deixa de ser verdade, né? Sim, são pedacinhos pequenininhos, né? O Warren Buffett tem uma frase muito legal que ele fala assim, eu prefiro ser um pequeno sócio de uma grande empresa do que ser dono de um negócio só pequenininho. Né? Porque, tipo assim, quem tem mais conhecimento de empreendedorismo, de gestão de negócios? Eu ou o CEO da Coca-Cola, da Ambev, do Itaú, do Bradesco? Né? Então, assim, esses caras têm um currículo, então, poxa, eu vou investir nessas empresas. Lógico que eu estou falando aqui de possibilidades, né? Aqui agora eu estou defendendo as ações aqui. Né? Mas qual é a estratégia que eu acho interessante? Você compra participações em pequenas empresas, né, em pequenas empresas, não, empresas sólidas, empresas perenes, boas empresas, para elas garantirem uma aposentadoria para você depois. Se eu for fazer a conta aqui, né, obviamente compensa muito mais investir nesse tipo de investimento do que você pagar, por exemplo, o seu INSS. Eu não estou falando que todo mundo tem que parar de pagar, é perfil e perfil, né, na consultoria. É um investimento a longo prazo. É investimento a longo prazo. Deve ter uma dica aqui, provavelmente. Tem. Tá explicando tudo aí, que é um negócio que oscila. Quando veio a pandemia, por exemplo, a minha carteira ficou por meses com 50% negativo. Então, tipo assim, eu investi, aí você olha esse 50% de queda. A maioria das pessoas não tem estômago para isso. Eu olhei e falei, caramba, cara, poxa vida. Eu falei com a minha esposa, olha só. E na época ela falou assim, meu Deus, poxa, se soubesse não tinha investido. Eu falei, não, eu tô chateado porque eu não tenho dinheiro para comprar mais, porque tá tudo barato agora, tá tudo barato. Agora é a hora, né? Você passa em frente a uma loja, aquilo que você sempre comprou tá na promoção, não te dá vontade de comprar? Exatamente. Nem com as ações as pessoas fazem o contrário. Tá caindo, não vou investir mais não, tá vendo? Perde dinheiro. Mas não é o contrário que você tem que fazer, né? Até porque você tá falando de longo prazo, né? Eu tô fazendo então é o resultado final.
É o resultado final. Seria triste se isso estivesse acontecendo. Falar, agora eu vou tirar e vou viver. Aí você chega lá, tá com 50% menos, né? Aí, de repente, eu vou ter que esperar mais um pouco e você talvez não tenha esse tempo. Tem uns doidos que fazem isso, cara. Eu digo doido porque, assim, você pegar tudo que você tem, você não tem uma reserva de emergência, não tem um capital de giro. Você juntou os 10 mil, naquele exemplo que você deu lá, e você pega os 10 mil e compra em ações. Aí você precisa, mês que vem, numa emergência, ficou doente, você vai lá tirar, só tem 5, só tem 7, só tem 8. Entendeu? Pode ter 15, mas pode ter 8. E aí? É o tipo de investimento que, de repente, você tem que ter um dinheiro separado para aquilo. Você não precisa dele. Então, se cair, deixa lá. Né? Não é isso? Se eu estou entendendo, deixa lá. Quando dinheiro... se valer a pena, aí você pensa se deixa ou se você tira. É um dinheiro para, sei lá, para aposentar. Eu penso nisso, né? Tá? Aposentadoria, daqui a 20, 30 anos. Entendi. Bitcoin. Já foi o auge, né? Rapaz, hoje, será que vale a pena? Aí é interessante, porque esse de perfil. Primeiro, eu não sou especialista em criptomoeda, nem acompanho, nem estudo muito esse mercado. Tá. Para não falar que eu nunca investi, na corretora americana que eu uso para investir lá fora, eles disponibilizaram Bitcoin na época, e eu cheguei a comprar na época, foi 30, 40 dólares de Bitcoin, ele deu uma valorizada muito boa lá. Eles pararam de trabalhar com criptomoeda, eu fui obrigado a vender. Nunca mais comprei. Se tivesse dentro daquela plataforma ali, eu compraria. Mas, assim, o que eu aconselho o pessoal a fazer, principalmente que não entende nada, que é o meu caso, 1%. Porque que fundamento que tem? Como é que você consegue fazer um balanço do... Você tem ali, ele valia X, hoje vale Y. Tá, mas e mês que vem? Você consegue fazer uma projeção? Hoje, eu acho que ela caiu no risco de investimento de alto risco, como vários outros que tem no mercado, né? Se não me falar a memória. Porque na ocasião também foi uma coisa fora da curva lá atrás, né? Esse avanço que teve no começo, né? Só que assim, chegou, né? Eu acho que o cara não vai ter mais esse negócio de botar R$100 aí e virar 100 mil. Né? Pouco provável. Talvez com outras criptomoedas pode acontecer, mas eu não aconselho ninguém colocar um dinheiro que vai te fazer falta. Sabe? É o que a gente está falando. Eu acho que todo mundo tem que ter um plano de aposentadoria. Então, assim, eu vou investir R$100 por mês na minha aposentadoria. Desses 100, eu vou pegar só 5, R$10 aqui e vou tomar um risco maior no Bitcoin. Que eu posso ter um ganho maior, mas também posso perder muito. Exatamente. Né? E uma coisa, você falou aí de você teve uma ocasião aí de um cliente com problema com jogo de bicho e tal. Me fez lembrar as bets. Não sei se você tem vivenciado isso, né, com as suas consultorias, com os seus clientes. Porque você vê que realmente se tornou um vício. Né? Inclusive hoje nos comerciais, né, dessas bets em geral, eles sempre falam, né? Joga com responsabilidade, bet não é investimento, é diversão. Mas infelizmente, eu acho que pelo menos as pessoas que eu conheço, a grande maioria estão diretamente ligadas ao ganho, né? Eu ganhei tanto no tal, eu ganhei tanto no jogo tal, ganhei tanto no futebol, o pessoal investe muito. E assim, e não é investimento, né? Aquilo ali é uma coisa de extremamente... É pura sorte, né? De alto risco, né? Exatamente. Assim, já teve gente que me perguntou, cara, você quer jogar? Eu sou seu consultor, vou te ajudar a alcançar o seu objetivo. Você quer jogar? Beleza, a gente vai definir um dinheiro do lixo, literalmente, nesse caso. É aquela exceção que você falou, né? Aquela sobra, né? Você vai pegar isso aqui vai te fazer falta. Cara, você quer muito? Faz, faz. Sem se comprometer. Tem gente, o cara quer beber uma Coca-Cola, o cara quer tomar uma cerveja, o cara quer apostar no tigrinho. Eu não vou falar pro cara não fazer. Agora, você comprometer a renda da sua família, o seu plano de aposentadoria, né? Deixar de jantar com sua esposa, se endividar por causa de uma porcaria dessa, pelo amor de Deus. Ele não pode, tipo assim, a bet lá do jogo lá, né? Fulano com ciclano lá, tá pagando 6 vezes. Aí ele tem R$100, ele precisa de 600. Nossa. Aí ele pega aqueles 100 e joga lá para apostar para poder voltar aqueles 600. Ele fica sem os 100, sem os 600. Eu sou muito avesso, isso tem que até que me controlar, porque é uma coisa que me tira do sério. Assim, eu recebo ofertas aqui, já recebi mais de 5 ofertas para ser representante. Não, pagamos ótimas comissões e tal. Pro inferno, não quero nada disso não. e aquele registro, ó, se amanhã ou depois aparecer vendendo essa porcaria aí, eu fui clonado ou é um alienígena que me possuiu. É um clone, né? Não, vocês não vão ver, cara. Não tem dinheiro que a questão de você ter o seu posicionamento, né? Sim. Porque você não pode oferecer ou vender algo que você não acredita. Né? Se você vende uma coisa para o teu cliente, né? Aí você fala para ele, ó, não entra nisso não. Aí o cara entra no teu canal lá, um anúncio de um investimento, né? De uma bet da vida, de um tigrinho da vida. Pô, peraí. Não há congruência no que você fala com o que você faz. Né? No meu curso eu falo contra, né? No livro eu falo contra, no meu canal eu falo contra. Então não pode ser faz o que eu falo, não faz o que eu faço, né? Não funciona. Não dá. Eu acho que tem muita coisa melhor para gastar o dinheiro, mas... Bacana. Hugo, nosso tempo está acabando, né? Enfim, eu costumo falar, e agora eu vou falar com você, né? Eu falei isso uma vez aqui, mas vou falar com você, que você que é o patrão aqui, você que manda aqui no podcast, né? Vou fazer uma denúncia aqui, ao vivo aqui. Eu tô achando, cara, que o pessoal da edição aqui
tá sabotando o podcast. Tá sabotando? Tá sabotando o podcast. Porque tá passando muito rápido uma hora, cara. Tá passando assim. A gente começa a fazer um bate-papo. É um relógio especial. Rapaz, quando você vê assim, não é possível, cara. Quando for editar o vídeo lá, vai ter 20 minutos de vídeo pra editar, né? Quando a gente se diverte, não é possível, rápido, né? Mas bacana, né? E eu falei isso no episódio anterior, que eu falei, não, sabotaram, com certeza sabotaram. Eu fui editar lá, tinha 1h05. Mas, enfim, eu acho que isso acontece muito porque o bate-papo tá legal, né? Eu acho que o assunto tá legal, o assunto rende, né? Então, assim, já deixo já aqui de antemão um convite pra gente voltar, né? A gente já tem que fazer aí, vamos falar da Bumper, né? Vamos falar desse aplicativo, dessa startup aí, que startup é um negócio, um bom investimento, apesar, né, de startups ter seus riscos, mas startup é uma coisa extremamente escalável. Eu tenho uma startup, né? Junto com um amigo meu e um outro rapaz aí que está entrando com a gente agora, que é na área de concursos, né? Então já está há 7 anos trabalhando em cima dessa startup. Startup é um negócio bacana, um negócio que eu gosto, né? Então, te parabenizo muito pela startup, porque eu sei o desafio que é. Poxa, né? É um desafio muito grande, muito trabalho. E não é, né, assim, a gente aposta no sucesso, ele pode vir ou não, mas um trabalho sério, né, com um time sério, né, e as chances são absurdas e vai escalar, tenho certeza, você vai até doar o estúdio pra gente aí. Hugo, muito obrigado, tá, por você ter aceitado nosso convite, estar aqui mais uma vez. E fala aí com o teu público aí, fala um pouquinho aí, se despede da galera aí. Bom, obrigado pelo convite, tá? Pessoal, meu Instagram é Hugo_FDutra, tá? Quem quiser conhecer um pouquinho mais da Bumper aí, www.bumperconnect.com.br. Só digitar Bumper Connect no Google que vocês vão achar aí nosso Instagram, nosso site e em breve também o nosso aplicativo. Quem quiser aprender um pouco mais sobre finanças, sobre investimento, ouvir mais sobre empreendedorismo, também tem o meu canal DutraCast, tá? No YouTube, vocês vão me encontrar aí também. Bacana, legal. Muito obrigado. Bom, aqui a gente finaliza mais um episódio do podcast Por Trás da Placa e fiquem ligados que toda semana a gente está lançando um episódio inédito onde vocês vão ter a oportunidade de estar aprendendo assuntos sobre finanças, gestão, pessoas, pessoal, RH, enfim. Se vocês tiverem aí alguma sugestão, manda pra gente algum assunto, algum tema que vocês gostariam de estar abordando, manda pra gente que a gente vai procurar esse empreendedor, esse profissional para trazer para cá, para levar conhecimento para vocês. Um forte abraço e até o próximo.